a previsão das autoridades francesas, da imprensa francesa, é que os protestos fiquem até mais intensos agora a partir de hoje, sexta-feira, ao longo do fim de semana. Já tem outros protestos marcados e tá aí o GC na tela para vocês com a hashtag França, mas podia ser hashtag Paris, é um outro termo que está em alta no Twitter, aí nas redes sociais. População incendeia cidades na França após morte de adolescente em abordagem policial. Eu já vou colocar até uma imagem na tela aqui para ilustrar esse caos todo que está rolando lá para vocês e na sequência a gente vem com vídeos. As informações principais. Durante a noite dessa quinta, madrugada de sexta, quase 900 pessoas foram presas, de acordo com informações ali oficiais do governo da França, da prefeitura ali de Paris, durante esses protestos. Quase metade desses quase 900 presos foram detidos em Paris, na capital. E aí outras cidades também registraram fortes protestos, como Marseille, Lyon, Lille e Toulouse. Os protestos começaram na terça e vão se intensificando dia após dia, noite após noite. E são motivados por conta da morte de um adolescente de 17 anos na terça-feira, numa abordagem policial. Ele era descendente de argelinos. E ainda segundo dados oficiais do governo francês, quase 500 edifícios foram de alguma forma afetados nos protestos dessa última madrugada, dessa última noite. 2.000 carros foram queimados e quase 4.000 incêndios de forma geral foram contabilizados em vias públicas, tudo isso nessa noite, nessa madrugada. Então tá um caos na França, não só em Paris, mas principalmente em Paris. Essa imagem que está na tela aí para quem está vendo ou ao vivo ou gravado pelo YouTube ilustra muito bem. Você que está no Spotify também, se quiser comparecer aqui no YouTube, você vai ver as imagens e os vídeos. Mas eu vou tentar, dentro do possível, descrever também para quem só nos ouve o que vem pela frente aí, que são as imagens que a gente separou aqui para mostrar para vocês em tweets. E eu já vejo que o pessoal no chat está deixando as opiniões, o agiota aí, França segue sendo exemplo de como ser anarquista de um jeito certo, aí a opinião do agiota. Vão deixando os pitacos de vocês também sobre essa situação toda lá na França. E eu já vou colocar vídeos para vocês aqui, ó. Exemplo de um dos incêndios aí. E nesse vídeo que tem um incêndio, ao fundo já dá para ver um outro, né? Vídeo esse registrado em Paris. Ônibus sendo queimados, ao fundo um outro foco de incêndio. À esquerda agora a imagem e vídeo já tem um outro foco de incêndio. Ao fim desse registro há uma explosão também. É uma loucura. Aqui a loja da Louis Vuitton, saqueada, invadida em Paris. Muitas pessoas com o rosto coberto ali, né? A maioria, aliás. Aí arregaçaram as portas de vidro ali, janelas, e invadiram completamente, né? Esse é um dos exemplos, né? A gente teve o registro, eu passei para vocês, de quase 500 edifícios, residências, enfim, de alguma forma foram afetados. Esse é um dos exemplos aí que vocês estão vendo na tela. Um outro tweet aqui de veículos, e aí não só veículos, salvo engano nesse vídeo aqui, o passageiro, o motorista dessa caminhonete é agredido ao ser retirado. Ó, tomou ali uma paulada na cabeça enquanto era tirado aparentemente do próprio caminhão que dirigia. Isso tudo aconteceu nessa madrugada, lá na França. Aqui usaram um carro esportivo. Esse vídeo mostra um carro esportivo sendo usado de ariete para invadir, como, sei lá, na Idade Média se usava. A polícia ainda usa aparatos parecidos assim, para você arrombar uma porta, um portão, alguma coisa fechada. E esse carro foi usado para invadir um supermercado, um mercado ali. Malandro! Olha a força dessa pancada do carro para arregaçar ali o portão do estacionamento. E aí esse outro vídeo já mostra a galera entrando nesse mercado. Provavelmente esse carro foi roubado para fazer isso, diante das várias ocorrências que foram registradas ao longo da noite lá em Paris. Pô, o dono do carro é muito louco, né? Vou passar para um próximo aqui. Todas essas imagens estão viralizadas aí na internet. E boa parte delas tweetadas em português. Então você imagina como que nos Trending Topics da França isso não tá, né?
se chegou dessa forma, com essa intensidade aqui no Brasil. O relato aqui desse post é de que esse ônibus foi roubado também por manifestantes. Então não é que o motorista do ônibus furou uma barricada, o ônibus foi roubado. E aí, supostamente dirigido por um desses manifestantes aí, atravessando as barricadas de fogo. Que loucura isso acontecendo em Paris e nas principais cidades francesas aí nas últimas horas. Mais cenas de incêndio, aparentemente uma casa aí incendiada. Nesse caso, acho que é um ponto de ônibus. E vários carros, velho. Carro de ponta cabeça pegando fogo. Que loucura, bicho. Olha a quantidade de carro pegando fogo. Uma rua inteira cheia de carro pegando fogo. Esse edifício aí, inteiro em chamas. Várias árvores ao redor. Aí você vira a câmera pra trás, mais carro pegando fogo. E aqui algumas imagens e também acompanhadas de uma informação. Essa informação eu chequei, ela procede. França explode em revolta após o assassinato do jovem entregador de 17 anos. Ele era entregador de comida, entregador de pizza. E de acordo com a mãe dele, ele estava estudando para ser eletricista. Esse menino de 17 anos, o Nahel. Aí a resposta oficial questiona esse perfil. Mais violência policial. Multiplicaram de 9 mil para 40 mil contingente de soldados no entorno de Paris. Os protestos são contra a violência policial, né? Mas também são protestos muito violentos. Então, como lidar com protestos dessa magnitude também se você não colocar a polícia não agir também com violência? É uma situação muito delicada que está vivendo Paris e a França de forma geral. E repito, as informações são de que a gente deve ter protestos ainda mais fortes a partir de hoje, sexta-feira, ao longo do fim de semana. E procede essa informação de o contingente policial ter subido de 9 mil para 40 mil até essa quinta-feira para conter esses protestos. Mais algumas imagens, agora fotos aí dos incêndios. À direita e ao fundo ali, à esquerda, vocês veem a tropa de choque. Esse vídeo eu não vou... esse vídeo eu consigo colocar para vocês sim. Aqui mostra a ação da polícia, ainda ao fim da tarde de ontem. Também uma tropa de choque ali, se dirigindo em direção aos manifestantes. Vocês veem muita fumaça, né, das bombas explodindo ali ao fundo, ao redor. Uma massa de manifestantes ali ao fundo correndo. E esse registro de como Paris amanheceu hoje. Um tour de moto pelas ruas de Paris, a capital francesa, uma das principais cidades do mundo, hoje pela manhã. Olha o estado da cidade. Deixa eu tirar a musiquinha aqui, porque o cara tava ouvindo música na moto e aí a gente pode se lascar aqui com copyright. Mas olha só, o carro ainda saindo fumaça, né? O carro completamente queimado, mas você vê que ainda quente, recém-incendiado. Vários desses carros, caminhões, ônibus, completamente incendiados. Essa é uma das principais ruas ali de Paris. Tem mais carro queimado do que carro normal, estacionado ou em movimento na rua, nesse momento em que o vídeo foi gravado, pela manhã. O vídeo da abordagem policial da morte desse jovem, do Nahel, de 17 anos, descendente de argelinos. E é um videozinho curto da abordagem que mostra o policial dando um tiro nele enquanto ele foi abordado. Aí durante a abordagem ele acelera o carro. A polícia alega ali no primeiro momento legítima defesa, mas como as imagens mostram que não houve ele a legítima defesa para dar o tiro, esse policial está detido. O carro vai arrancar. E nesse momento o disparo, dá para ouvir ao fundo, bem baixinho. E aí na sequência o carro avança por alguns metros e só para quando bate num poste. O Nahel morreu ainda no local ali, instantes depois. Vou colocar de novo aqui a arrancada do carro, ver se vocês conseguem... Ó, o barulho do tiro. Pá. Loucura, né? Que loucura. E aí é um caso que gerou uma comoção absurda. Esse momento do tiro do policial acontece na terça-feira dessa semana. E aí na quarta-feira o Mbappé, que hoje é uma das principais personalidades francesas do mundo, né? O craque aí do PSG, da seleção francesa, já de imediato, na manhã de quarta-feira, portanto poucas horas depois dessa morte, ele se solidarizou também no Twitter. E tá aí o tweet dele para vocês, que acho que ajuda a entender um pouco do tamanho da comoção que esse caso gerou
lá na França. Sinto-me mal pela minha França, uma situação inaceitável. Todos os meus pensamentos vão para a família e entes queridos de Nael, esse anjinho que partiu cedo demais. E agora eu vou colocar a mensagem de vocês na tela aí, sobre esse caos todo que está acontecendo na França, o próprio crime em si também. Quem quiser comentar sobre aí, a gente vai colocar na tela. O Resenha faz um comentário aqui trazendo o caso para a nossa realidade, para a realidade brasileira. É o que aconteceria no Brasil se Brasília não fosse no meio do nada e longe de tudo, aí opinando sobre a possibilidade de protestos mais frequentes em Brasília, caso Brasília não fosse mais afastada, né, das cidades mais, e das regiões de forma geral, mais povoadas aqui do Brasil, mais populosas, né. Ó, que relato legal do Helder aí. Normalmente é só Paris que rola essas tretas. Vou até mandar mensagem para minha amiga aqui para saber como ela tá. Provavelmente o Helder aí tem uma amiga lá na França. Paris pegando fogo, Macron. O Helder questiona se esse protesto não tá desproporcional. Alguém comentou aqui sobre o Macron, eu até perdi o comentário. Mas eu tinha uma informação para passar para vocês, eu acabei pulando aqui no roteiro. O Emmanuel Macron, ele estava em Bruxelas, na Bélgica, até a manhã de hoje, a noite de ontem. E aí ele deixou correndo, deixou às pressas, na manhã de hoje, sexta-feira, horário local lá, né? Lá já é tarde, mas quando era de manhã na França, o Macron deixou às pressas esse encontro, que era o encontro de chefes de Estado da União Europeia, e para se dirigir para a França, para Paris, para convocar uma reunião de emergência diante do caos que foi essa última noite lá na França. Então, é uma situação que preocupa bastante. Aí o mundo todo está nesse momento de olho ali na França. Tem mais um comentário aí que acaba de chegar, do Gabriel Sobrinho também participando. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Lógico que foi legítima defesa. O policial quase foi atropelado. O veículo é uma arma como qualquer outra, da forma que é utilizado. Tá aí a opinião do Gabriel. Mas a justiça ali francesa, no primeiro momento, teve uma opinião diferente, Gabriel. Entendeu que não houve ali uma legítima defesa para você dar um tiro. E eu confesso que pelas imagens eu também tive a impressão de que não é uma legítima defesa. O cara avançou, beleza, você poderia persegui-lo, mas daí para você dar um tiro fatal, eu acho que extrapola, mas também não tenho propriedade aí para cravar isso. Mas a justiça francesa ali considerou que não é legítima defesa no primeiro momento e o policial está detido nesse momento. E o Eduardo destaca que esses são, né, os padrões franceses aí de protesto de fato, né? É muito comum em protestos franceses você ter um tom mais violento, coisas pegando fogo, mas nesse nível eu confesso que não me lembro de ter presenciado isso, pelo menos aí nesses últimos anos, nessa vida toda de rede social em que as coisas vão viralizando com facilidade, né? Loucura.